Sim, é isso mesmo que você está vendo. Moro tem mandato, né? Praticamente aí tá sobre uma situação difícil. Moro tem mandato sob ameaça e corre risco de derrota já no Paraná. A situação do Moro se complicou, né? Em especial por conta do Norte e Nordeste. E você deve estar se perguntando assim: nossa, Cláudio, mas o que está acontecendo, né? O que o Nordeste fez com que o Moro, o Norte e o Nordeste fez com que o Moro tivesse prejuízo nessa situação onde estava praticamente já revertido para o Moro? Sim, a situação do Moro se complicou justamente por causa do nome, isso mesmo, por conta do nome Norte e Nordeste, tá? E isso faz com que o Moro praticamente se complica ainda mais. Eu vou contar toda essa história para você, vou mostrar aqui detalhes. O Moro foi acusado aí de abuso, de certo modo, consequentemente aí no valor, né, lá que ele deveria ter declarado, ultrapassou os limites. E vou falar também sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, tá? Para quem não tá sabendo do caso. Eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Já aproveita e já deixa um like aí. Vamos para a matéria. Gente, é o seguinte, tá? Falando aqui sobre a situação do Moro, vocês sabem que o Moro tá aí com sérios problemas na justiça eleitoral. E não só na justiça eleitoral, mas também em outras esferas aí do direito, tá? Mas antes de mais nada, de falar sobre a situação do Moro, eu queria falar sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, que você deve estar sabendo. O ministro Alexandre de Moraes tinha algumas apresentações para fazer lá na Itália. E aí, como é que eu posso mencionar para você? Ele levou a família na expectativa, tá? Que praticamente fosse tudo dar certo, né? E que ele fosse fazer uma grande apresentação. Na volta lá da Itália, tá? Eu tava pegando aqui, que eu tava mudando aqui algumas coisas para me mostrar para vocês algo aqui que é muito importante, tá? Na volta da Itália, o ministro e toda a sua família foi praticamente aí agredido, ou pelo menos foi, né? Tem aí a acusação séria de agressão ao ministro e à família, na qual o ministro ali, quando você tá só é uma coisa, quando você tá com a família, você fica preocupado em defender ali a mulher, o filho e tal, e foi essa situação que acabou ficando um tanto que complicada aqui. Tá, na volta, algumas pessoas de certo modo partiram para cima do ministro Alexandre e da família. Parece que, né, a acusação é que houve até uma agressão ao filho do ministro. Além disso, de certo modo, um constrangimento para com o ministro Alexandre de Moraes, tá? E ofensas à pessoa dele, à imagem, à honra do ministro Alexandre de Moraes. Então, essa foi a situação. A Polícia Federal já foi à casa lá, de certo modo, dos acusados, tá? Ontem às 6 da manhã e, consequentemente, eles vão ter que estar, eu acho que na terça-feira, o senhor Roberto, salvo engano, vai prestar um depoimento na Polícia Federal. Então, por aí você tá mais ou menos tendo uma noção do caso. E eu peguei aqui alguma coisa na internet para poder falar também. Empresário acusado de agredir Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma presta depoimento à Polícia Federal. Então tá aqui, matéria do próprio Globo, né? Globo.com, tem aqui também um vídeo e tal. Então a Polícia Federal foi pra cima, tá? Isso daqui não é uma situação aonde, não, tá tudo bem, né? Já fizeram isso outras vezes, né? Falaram lá do Alexandre de Moraes, foi bonito e vou fazer. Bem, vai fazer, aí a consequência tá aí. Nem praticamente pisou aqui no Brasil, a Polícia Federal já chamou já pra prestar alguns esclarecimentos e a casa caiu. Agora a gente vai ver como é que vai ser a questão desse desfecho aí, dessa situação, como é que vai ficar, que provavelmente vão ser punidos. Essa aqui é a realidade. Não vai ter como isso ficar normal, natural, porque senão os ministros ou qualquer um outro não vai, né? A autoridade não vai nem poder mais sair na rua. E a liberdade das pessoas de terem a oportunidade de sair, de viver, né, vai ficar restrita porque, de certo modo, alguém ficou ensandecido e decidiu simplesmente atacar a mulher, filho, né, e a pessoa em si, né, no caso a autoridade. Não tem condições. Eles tentaram, de certo modo, o advogado aqui da família já, de certo modo, já tentou aí reverter essa situação, parece que transferindo a culpa para outras pessoas, culpa de terceiro, mas a Polícia Federal não vai acreditar nisso e o magistrado que vai julgar provavelmente não vai acreditar. Até porque existe, eu já expliquei isso aqui para vocês, existe uma parte no direito penal, uma teoria distributiva,
aonde, né, a punição ela visa, de certo modo, corrigir o indivíduo e, consequentemente, também alertar a sociedade para que ela não faça o mesmo, porque se assim o fizer, eu tô igual o Mário Portela, esse é o nome dele ou Cortella? Cortella, tô igual o Mário Cortella. Para que, né, como é que eu posso mencionar para você? A punição ela visa corrigir o indivíduo, né, e consequentemente alertar a sociedade para que ela não faça. Caso ela o fizer, né, vai ter a mesma consequência. Então, de certo modo, tá aí a Polícia Federal partindo para cima, tá, de uma maneira, né, que se espera, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas qualquer pessoa que tiver aí o seu direito violado, tá? Então é por isso, né, que nós vivemos em sociedade, para ter esse tipo de garantia. Agora, falando aqui sobre a situação do Moro, é o seguinte, o Moro tem o seu mandato aí sob ameaça e corre o risco de derrota no Paraná. Daí você vai falar assim, tá, mas o que tem a ver o Paraná com o Norte e o Nordeste? Tem tudo a ver, você vai saber o que que é. Algumas pessoas estavam já, de certo modo, dando como certo, né, que o Moro tivesse essa vitória aqui, lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Deixa eu ver aqui. No TRE, julgará pedido de cassação após mudança em sua composição. Defesa do senador diz confiar em análise técnica. Então, você vai falar assim, tá, mas o que isso tem a ver? Bem, o que tem a ver é que mudou alguns personagens aqui por conta de algumas falas em relação ao Nordeste. Aí você vai falar assim, nossa, mas foi isso mesmo, Cláudio? Foi sim. Presta atenção aqui, ó. Aproveita e já deixa um like. Réu em uma ação de investigação judicial eleitoral por suspeita de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022, o senador Sérgio Moro corre o risco de derrota e corre o risco de derrota já em seu próprio reduto, a Justiça do Paraná, tá? Então tá aqui um juiz sendo réu. É brincadeira? Mas enfim, tá aí essa situação, né, aqui no Brasil, tá? Que fala aí um pouco mais sobre o Sérgio Moro. A avaliação é de adversários políticos e também de aliados do ex-juiz da Lava Jato. Ou seja, até os amigos do Moro já estão dizendo que a casa caiu. Aí você vai falar assim, tá, mas por que é que os próprios amigos do Moro estão falando aí que, de certo modo, o Moro está desmoronando? Parece até o Gustavo Mendes. Mas, sem brincadeira, a casa caiu mesmo para o Moro, tá? Olha só, por que que os amigos dele... Por que é que os próprios amigos do Moro estão dizendo isso? Você deve achar estranho, você acha que os caras estão falando isso à toa? Não. Eles estão falando por um motivo extremamente grave, tá? Que complicou a vida do Moro. Essa aqui é a realidade, tá? Então vamos lá para você saber aqui o que aconteceu em específico em relação ao Moro. A situação extremamente complicada para o Moro, tá? Vamos lá, o que acontece aqui? Por que a coisa ficou complicada, tá? O Moro corre o risco de derrota em seu próprio reduto, a Justiça do Paraná. A avaliação é de adversários políticos e também de aliados, né? Ou ex-aliados agora do ex-ministro da Justiça, para os quais há uma tendência desfavorável a Moro no Tribunal Regional Eleitoral. Então tá aqui o Moro, você tá vendo aqui a situação do Moro, né? Sozinho e isolado. E ó, eu tenho uma péssima notícia pro Moro, tá? Só para poder falar. Não é só uma questão de dinheiro. Já vou falar por que é que o Moro vai perder essa ação e a coisa vai ficar complicada, ele vai ser cassado. Por conta lá, de certo modo, do Norte e do Nordeste, mais uma vez aí decepcionando o Sérgio Moro. Mas eu vou falar para você o porquê, de certo modo, o Sérgio Moro não é só por conta de dinheiro. Isso aqui é por conta, de certo modo, também de algo que é muito importante, tanto para o Moro e para uma pessoa próxima ao Moro, tá? Que é a questão do mandato, né, que é a questão aí da imunidade parlamentar. Por isso, o Moro está em pânico. E aí você vai falar, tá em pânico? Tá em pânico sim. Porque sem o mandato, o Moro pode receber a visita da Polícia Federal às 6 da manhã. E eles não chegam lá na casa das 4 horas da tarde, 5, depois do café, né, ou depois do almoço. Não, chega às 6 da manhã, tá? E o Moro corre esse sério risco. Coisa essa que o próprio Moro, diante das situações aí da qual ele já vinha consequentemente, né, aterrorizando outras pessoas, utilizando de certo modo o sistema público, agora o sistema público que vai para cima dele, aquele sistema que tanto ele utilizou para coagir o perseguidor, agora
provavelmente será perseguido, tá? E aí você vai saber o porquê. Ó, bem, é o seguinte, a fase atual do processo, que pode decidir pela cassação do seu mandato, é de produção de provas, além de irregularidades na pré-campanha. Moro é acusado de gastos eleitorais acima dos limites estabelecidos por lei. A lei estabelece aí, no máximo, um teto de 4 milhões e 400 mil. Moro declarou aí 5 milhões. Então, só por aí, você já tem mais ou menos uma noção. O senador Moro nega a irregularidade, tá? E aí, o que ficou, que complicou aqui, ó? O clima antes apontado como favorável para o Moro, né, mudou desde o dia 5. Por que mudou? Com posse de 3 novos integrantes aí do Tribunal Regional Eleitoral, tá? E aqui é para você ter mais ou menos uma noção, tá? Imagina o seguinte, Deus o livre e guarde, Bolsonaro tivesse... Por isso que a eleição é extremamente importante. Imagina caso o Bolsonaro tivesse ganho, né? Talvez esses que lá foram escolhidos não estariam lá hoje como, né, os que vão julgar a situação do Moro. Talvez fossem outros, né? E essas pessoas, na teoria, poderiam, consequentemente, né, dar a causa, de certo modo, para que o Moro, né, tivesse êxito, sucesso. Só que não. Quem ganhou foi o Lula. E agora os novos integrantes, né, consequentemente, posso até estar enganado, tá? Mas é o Lula que escolhe aqui esses substitutos aí do TRE lá, os novos membros do TRE, tá? Então tá aqui, o clima esquentou depois da posse desses 3 integrantes. Você vai entender, fica tranquilo, tá? A substituição de membros levou à designação de um novo relator. Então já mudou tudo, tá? Com a saída também de Mário Elton do tribunal. O desembargador, no caso aqui, o novo desembargador já assumiu a relatoria da ação. E aqui o que acontece aqui, ó? A Folha deixa bem claro aqui, e eu também vou deixar mais claro para você. Já aproveita e já deixa um like. No meio jurídico, a aposta era que Elton apresentasse um parecer pela improcedência da ação, né, contra Moro, ou seja, o Moro ia ter sucesso, né, na ação, que de certo modo ele estava lá de um lado. Praticamente o Moro assim, ó, se o Elton ia dizer assim, ó, não, o Moro é inocente em relação a isso. Era isso que ia dizer a ação, na teoria, tá? Só que o Elton começou a participar de discursos aí que houve uma repercussão muito grande no Brasil. E que discurso foi esse, Cláudio? Você deve estar falando assim, pô, Cláudio, e que discurso ensandecido foi esse? Foi um discurso ensandecido, viu, senhor Elton, desembargador? Espero que não ache ruim, né? Não sei se você vai ver esse vídeo, mas enfim, foi um discurso meio, né, inflamado. Que discurso foi esse? O discurso foi esse daqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar pra você aqui o discurso dele, ó, pra você ver Não é nem de rir um negócio desse, né? Mas se o Moro tá passando por situação difícil, significa que o Brasil tá bem, tá? Então o que acontece? O desembargador que era o relator lá, que ia, de certo modo, eu não sei nem se ele era o relator, mas o desembargador que ia dar como favorável a ação para o Moro, ele falou o seguinte do Nordeste, ó. Durante a sessão em abril, o desembargador afirmou que o Paraná tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste e que é um local que não tem jogo político dos outros estados. Sim, com todo respeito ao Paraná, tá? Nem saiu aqui a transição, né? E como eu vou ler aí de novo para vocês, o desembargador lá falou o seguinte: no Paraná tem nível superior ao Norte e ao Nordeste. Aí pronto. Aí começou o quebra-pau, a confusão. Aí ele falou assim, ó, e também não tem jogos políticos igual nos outros estados. Ele esqueceu que agora não existe mais aquele bolsonarismo ensandecido. E a coisa ficou complicada aqui para ele. A coisa mudou, tá? E depois disso, ele praticamente aí já pulou fora e a casa caiu. Pra você ter uma noção, o Elton indeferiu o pedido de quebra de sigilo e busca apreensão contra os investigados, tá? Agora não mais. Isso significa que, né, consequentemente, o Moro corre o risco da Polícia Federal bater a porta da casa dele lá a qualquer hora. Vai depender do novo, dos desembargadores aí. Ou de alguém ingressar, né, com o pedido, é claro, e o desembargador aceitar. Aí, aí a Polícia Federal, aí você vai ouvir a Polícia Federal foi à casa do Moro e coisa e tal, né? Mas eu não sei se essa seria uma estratégia bacana fazer isso nesse exato momento, tá? Então tá aqui
a coisa ficando feia para o Moro e para o Bolsonaro de modo geral. Em relação ao pessoal lá que atacou o ministro Alexandre de Moraes, espero que, né, sejam julgados e se condenados, né? Espero que sejam, de certo modo, responsabilizados para que não façam isso com outras pessoas. Se eles tiverem essa capacidade de fazer isso com o ministro da Suprema Corte, né, cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, imagina outras pessoas que talvez não tivessem um poder aquisitivo, que talvez não tivesse aí recebendo por mês aí milhões e milhões de reais. Imagina uma pessoa que recebe um salário de 5 mil, estivesse lá viajando lá na Itália ou para algum local que eles não falem. Então, Deus o livre e guarde, o direito, de certo modo, né, tem que ser aí exercido, tá? Ou pelo menos aí tem que ser aplicado, né, para que não rompa, de certo modo, o tecido social. Essa que é a realidade, tá? A gente precisa de uma segurança jurídica e é isso que nós queremos, independente de ser com o ministro Alexandre de Moraes ou com qualquer uma outra pessoa que as pessoas consideram aí que tem um poder aquisitivo menor, que o direito seja, de certo modo, aí exercido. Gente, valeu, muitíssimo obrigado. A gente se fala na próxima. Valeu, obrigado. Deixa um like aí, um comentário, o que você achou dessa situação. É extremamente importante.